Sejam todos bem-vindos. Vamos para o nosso primeiro exercício de vigas de concreto armado. Primeiramente, eu peço que se inscreva no canal para estar dando uma força e para incentivar que a gente possa estar sempre trazendo vídeo aí de matérias focadas no curso de Engenharia Civil. E também alguma crítica, alguma sugestão, por favor, deixar nos comentários. E também aqui a gente vai estar focando mais em resolução de exercício. Então, você que está chegando agora, é aconselhável que no caso dessa matéria, por exemplo, que você tenha em mente já uma base da parte teórica que a gente vai estar utilizando aqui. Se vocês quiserem que eu trago a parte teórica, explicando como que faz algumas coisas, eu posso até trazer. É só deixar nos comentários dos vídeos. Se tiver bastante gente pedindo, eu posso até trazer alguns vídeos explicando um pouco a parte teórica. Então vamos para o exercício. Nesse exercício ele está pedindo para a gente determinar o H, que é a altura, e o AS, que é a área de aço, do aço, de tal modo que se tenha a mínima altura de viga e peça normalmente armada com armadura simples. Então ele deu alguns dados para a gente: o FCK do concreto, o BW, a base da nossa seção transversal, o aço que vai ser utilizado e o momento que essa viga está sofrendo. Então, para a gente poder determinar tanto a altura quanto o AS, a gente precisa saber o nosso chamado D. E também, para determinar o H, a gente também precisa do chamado D'. Então, o nosso H ele é igual ao D' mais o D. O que é esse D'? Ele vamos supor que a gente tenha uma barra aqui na nossa viga. Esse D' ele é do centro de gravidade dessa barra até a extremidade de baixo, no caso se ela estiver sendo tracionada embaixo. E o nosso D é o restante da altura na parte de cima. Então o nosso H, que eu estou chamando de X aqui, ele é o D' mais o D. Então nesse caso, para a gente poder determinar a nossa altura de modo que se tenha a mínima altura possível, a gente tem que estar trabalhando no estado limite, lá na nossa tabela de Kx. Então, para a gente poder trabalhar nesse limite, sem ultrapassar o Kx, que a gente chama de 0,45 Kx limite, a gente pode utilizar a fórmula do D mínimo, que ele vai achar o D mínimo de forma que ele fique ali menor ou igual ao Kx 0,45. Então, a nossa fórmula do D mínimo ela é igual a 2 vezes a raiz do MD dividido por BW vezes o FCD. Beleza? Então, para a gente poder determinar o nosso D mínimo, a gente já consegue achar ele. Só substituir. Então, a gente tem 2 vezes a raiz do nosso MD. Quem que é o nosso MD? O MD é 1,4, que é o coeficiente de acordo com a NBR 6118 de 2014. A gente está trabalhando todo em cima dela, tá, pessoal? Então, todas as contas que a gente está fazendo aqui é todo em cima dessa NBR. Então, voltando ao D mínimo, a gente 2 vezes o MD, a raiz do MD, que é 1,4, que é o coeficiente que está lá na nossa NBR, vezes o momento que ele nos deu, que é 8.060, dividido pelo nosso BW, que a gente já tem, que é 12 centímetros, vezes o nosso FCD. O nosso FCD é o FCK, que ele está em MPa, só que aqui a gente trabalhando na fórmula unidades em centímetros, Então o MPa está em Newton por milímetro quadrado. Então para a gente passar esse MPa para centímetro, a gente só dividir por 10. Então a gente usa 2, e como é o FCD, é o FCK em kN por centímetro quadrado, dividido pelo 1,4 também, igual o MD. Então aqui a gente tem um D mínimo essa conta vai dar um D mínimo de 51,31 centímetros. A gente pode estar trabalhando aí com 52 centímetros, beleza? Então, o mínimo é 51,31. A gente não pode trabalhar menor que isso, porque o Kx vai passar o 0,45.
Então, feito isso, pessoal, a gente já consegue achar o nosso KMD, porque a nossa fórmula da área de aço precisa do coeficiente que está na tabela, e esse coeficiente a gente só consegue descobrir pelo KMD. Então, o nosso KMD, a nossa fórmula, é 1,4 vezes o nosso momento, que é a mesma coisa do MD, dividido pelo BW, vezes o nosso D que a gente acabou de achar ao quadrado, vezes novamente o nosso FCD. Então a gente tem novamente 1,4 vezes 8.060 dividido por 12 vezes 52 ao quadrado vezes 2 sobre 1,4. Então ele vai dar um KMD de 0,243. Então com isso a gente já consegue achar a nossa área de aço. A nossa área de aço é a fórmula do MD, que é a mesma coisa do D mínimo e do KMD, a parte superior, né? E dividido pelo KZ, que a gente já vai achar na tabela por esse KMD que a gente achou, vezes o nosso D, vezes o FYD. Já já eu vou explicar o que é. Então, a gente tem um MD, tem o D e tem um FYD. A gente só precisa achar o nosso KZ, que ele é em função desse KMD que a gente achou aqui. Beleza? Então, para isso a gente vai ter que utilizar a tabela que também está na NBR, que é essa tabela aqui, ó. Então, aqui a gente tem a nossa tabela, é só a gente olhar aqui, ó, as colunas do KMD. A gente achou um KMD de 0,43. Então, aqui a gente tem o 0,240 e 0,245. Então, a gente pode trabalhar com o 0,245, um a mais. Tá vendo que o KX ele não passou o 0,45? E isso é muito válido. Só pode trabalhar com abaixo de 0,45. Então a gente vai pegar o nosso KZ aqui, que é uma coluna do lado, que é 0,2825. Então a gente vai estar jogando aqui o nosso KZ, 0,825, o 4 também, vezes o nosso D, que é de 52, vezes o FYD, que é o aço que a gente está utilizando em kN por centímetros quadrado. Aqui ele já está em kN por centímetro quadrado, tá? E dividido pelo coeficiente que também está na NBR, que é de 1,15. Então a gente vai ter 50 sobre 1,15. E em cima a mesma coisa, 1,4 vezes 8.060. E a nossa área de aço então vai dar uma área de aço de aproximadamente 6,04 centímetros quadrados. Então, pessoal, a gente já achou a nossa área de aço. Agora é uma das partes mais fáceis do exercício, que é determinar as barras que a gente vai estar utilizando. Então, isso fica a critério de cada um. Então, vou pegar aqui as nossas barras. Como ele pediu barras de CA50, a gente vai ter aqui as nossas bitolas de CA50. Aqui no caso, pessoal, como deu uma área de aço de 6,04, tem uma margem de erro para a área efetiva que a gente vai estar utilizando, que é de 5% para mais ou para menos. Então, como a gente tem uma barra de 16 mm que é de 2.011, a gente com 3 barras a gente consegue chegar praticamente a 6,04. É a mesma área de aço que a gente achou. Então a gente pode utilizar 3 barras de 16 mm que vai dar ali muito próximo. Então aqui a gente pode falar que a gente vai utilizar 3 barras de 16 milímetros. E isso dá uma área de aço efetiva de 6,033 centímetros quadrados. É só pegar e multiplicar por 3 a área de aço de 16. Então a gente vai ver se está dentro dos 5%. A gente pega o nosso 6,033, divide por 6,04. Isso dá uma porcentagem de 99%. Então isso está dentro dos 5% de erro que a gente pode ter. Então o próximo passo agora é fazer o nosso detalhamento. Então vamos lá. Aqui a gente já tem a nossa seção transversal um pouco mais detalhada. E para fazer esse detalhamento, pessoal, a gente
como a gente utilizou 3 barras de 16, ou não importa quantas barras utilizou, independente disso, a gente tem que saber se as barras, a quantidade de barras que a gente utilizou vai ser necessário apenas uma camada de barra, porque a gente não sabe se o espaço que tem na seção transversal da nossa viga é o suficiente para caber 3 barras aqui. Então a gente tem a nossa formulazinha aqui, que eu chamo de número de barra por camada. E para fazer ela a gente precisa do BW, que a gente já tem, o nosso cobrimento, que é em função da classe de agressividade ou especificamente em função do nosso concreto, que a gente consegue determinar ele, a classe de o cobrimento pela NBR. E a gente tem também na fórmula o diâmetro da armadura transversal, que seria o estribo que a gente está utilizando, é a cor verde aqui no desenho, e o nosso diâmetro da armadura longitudinal, que a gente acabou de achar, dividido pelo espaçamento horizontal. Então esse a gente precisa achar primeiro. Então aqui do lado a gente tem uma análise do espaçamento horizontal. Ele tem que ser maior ou igual a 20 milímetros, isso é da NBR também, ou o diâmetro da armadura longitudinal, que no caso aqui é 16 milímetros, ou 1.2 vezes o diâmetro máximo característico da brita que a gente está usando. Normalmente se usa uma brita 1, então a brita 1 ela tem um diâmetro máximo característico de 1.2. Essas informações da brita também você encontra na NBR. Então aqui seria 1.2 vezes 19. Isso dá pra gente 22,8 milímetros. Então aquele, como ele está pedindo maior ou igual, a gente vai utilizar aqui o nosso espaçamento horizontal de 22,8. Então a gente já pode descer para a nossa fórmula de número de barra por camada e fazer a substituição aqui, que seria o nosso 12 menos 2 vezes o cobrimento. O cobrimento aqui a gente vai estar olhando, vocês podem estar olhando aí na NBR, que para concreto de 20 MPa se usa um cobrimento de 2,5 centímetros. Então, se fosse um concreto aqui de 30 MPa, você poderia estar olhando lá qual seria o cobrimento, seria um pouco maior. Mas o nosso diâmetro da armadura transversal, aqui a gente vai estar adotando também, a gente pode estar adotando um diâmetro de 5 milímetros, de 6.3 ou de 8. Então a gente vai ficar no meio termo. Normalmente a gente se usa muito o de 6.3, então a gente vai usar 0,63 centímetros, mais o diâmetro longitudinal que a gente acabou de escolher para a barra, que é de 16 milímetros dividido por 2. Então aqui em centímetros é 1,6 dividido por 2. Dividido pelo espaçamento horizontal que a gente acabou de achar, que é de 22,8, a gente vai utilizar em centímetros, dá 2,28 centímetros, mais o diâmetro da armadura longitudinal novamente, que é de 1,6, mais 1. Isso vai dar um número de barra por camada de 2,06. Então a gente vai estar utilizando aí 2 barras em cada camada. Então aqui eu vou estar colocando para o nosso diâmetro aqui. Então aqui a gente vai ter uma barra, aqui já a gente vai ter outra barra, e aqui a gente vai ter uma outra barra. Beleza? Então o próximo passo é identificar o nosso D'. Como a gente teve mais de uma camada, o nosso D' a gente já não consegue mais identificar no olho, dizendo que é do centro de gravidade da barra até a extremidade, igual eu tinha falado no começo da videoaula. Como aqui a gente tem 2 camadas, o centro de gravidade das barras vai estar mais ou menos entre elas. Então a gente precisa achar qual que é o nosso D', a gente chama de D' efetivo. E para fazer esse D' efetivo é nada mais que achar o centro de gravidade, que a gente já sabe. Então o nosso D' efetivo
ele é o centro de gravidade dessas 3 barras. Primeiramente, a gente vai estar utilizando a fórmula do centro de gravidade, que é a área vezes a distância que essa barra vai estar da nossa extremidade, dividido pelo somatório de áreas. Então aqui a gente tem 2 barras, a gente vai falar que são 2 vezes a área de cada uma, que é de 2,011, vezes a distância que essas 2 barras estão até a extremidade, o centro de gravidade delas, tá? Então a gente tem aqui a nossa primeira distância, que é do centro de gravidade da nossa primeira camada até a nossa extremidade. E essa distância a gente consegue achar muito fácil. A gente vai ter 3 distâncias aqui, que a primeira vai ser o nosso cobrimento, que a gente já sabe que é de 2,5. Depois a gente tem o nosso diâmetro aqui da nossa armadura do estribo, que é de 0,63. E por último a gente tem metade da nossa barra, que é metade de 1,6, 0,8. Então aqui a gente tem uma distância de 3,93. Mais uma vezes, como é uma barra só, vezes a área dessa barra, que é de 2,11, vezes a distância que ela está. Aqui a distância vai ser novamente o cobrimento, mais o diâmetro do nosso estribo, mais o diâmetro total dessa nossa primeira barra, porque agora não vai ser mais metade, como a gente vai estar utilizando, que achar essa distância aqui, a gente vai utilizar o diâmetro dessa primeira barra toda. Então é 1,6 mais o nosso espaçamento vertical. Nosso espaçamento vertical a gente consegue achar pela mesma análise do espaçamento horizontal. O espaçamento vertical ele tem que ser maior ou igual a 20 milímetros, ou o diâmetro da nossa barra, que é de 16, ou 0,5 vezes o diâmetro máximo característico, que é de 19. Então, fazendo 0,5 vezes 19 dá 9,5. Então, ele está pedindo maior, a gente vai estar utilizando os nossos 20 milímetros. Então, aqui a gente vai somar mais 2 centímetros, que é os nossos 20 milímetros do espaçamento vertical, mais metade da nossa última barra, mais 0,8. Então, aqui a gente vai multiplicar por 7,53 essa distância total da segunda camada, mais o somatório de todas as áreas, 2 vezes 2,011 mais 2,011. Isso dá os nossos 6,033. Então a gente tem um D' efetivo de 5,13 centímetros. Então com isso, pessoal, agora a gente já consegue determinar a nossa altura, que é a última coisa que falta, né? Então nossa altura é o D' mais o D. Então a nossa altura vai ser 5,13 mais 52 centímetros do nosso D que a gente tinha achado. Isso vai dar 57,13. A gente pode arredondar isso para 58 centímetros ou para 60 centímetros para ficar mais de acordo com a execução da obra. Então a gente achou o nosso H mínimo. Poderia até diminuir um pouco mais que isso, mas no máximo aí 57 centímetros. Como a gente utilizou lá na tabela do cachê, a gente acabou arredondando para cima. A gente poderia até utilizar uns 57 centímetros aí que dava. E a nossa área de aço que a gente também achou e detalhou também. Então aqui a gente tem 2 barras de 16 e aqui a gente tem mais uma barra de 16 na segunda camada. Então é isso, pessoal. Eu vou estar trazendo mais vídeos de concreto armado. Se você gostou, deixe aí um like, inscreva-se e até a próxima e falou!